igreja. Precisamos nos reavivarmos. Nos entusiasma, Pai. Nos ajuda na luta, na caminhada do dia a dia, Senhor. Nos ajuda a crescer espiritualmente, a ser verdadeiros cristãos. Pai, dai-nos um coração semelhante ao do Mestre Jesus. Nos ajuda a Amém. fazer tua vontade e o teu querer. Somos fracos, somos falhos, mas somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Perdoa nossas falhas, nossa falta de sabedoria, perdoa quando entristecemos o seu coração. Mas como diz lá em Isaías 41:13, segura na nossa mão e nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Precisamos de Ti, Senhor. Unge-nos com Teu Santo Espírito, para que tenhamos força nessa caminhada. Nos ajuda a orar mais, a adorar mais, a louvar mais. Nos ajuda, Pai, a Te amar cada dia mais, a desejar mais e mais o céu. Nos dá um coração semelhante ao do Mestre, para que a gente vá para a seara do Senhor com um coração cheio de amor e sabedoria, para alcançar também os nossos irmãos que estão precisando aprender mais de Ti. Reaviva-nos, Senhor, reaviva-nos. Nós pedimos, Pai, de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, dai-nos a Tua paz, planta em nós o fruto do Santo Espírito. Nós pedimos em nome de Jesus, Pai, porque nada merecemos, mas no santo nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui te pedindo, dai-nos o reavivamento que nós estamos precisando, Senhor, e nos ajuda nessa caminhada rumo aos céus. Nós te pedimos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amém, Amém. amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, vamos para o momento especial da leitura da Bíblia, dos comentários. Você que tem um comentário aí que você separou desse estudo. Então, nós vamos ler alguns versos aqui. Se você querendo comentar, você levante a mãozinha, por gentileza, e você comenta. Vamos começar aqui, Jó 11, versículo, a partir do versículo 1. Então, respondeu Zofá, o Namatita: porventura não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão o tagarela? Será o caso de as tuas árvores fazerem calar os homens? E zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes, a minha doutrina é pura, e sou limpo aos teus olhos. Ó, falasse Deus, e abrisse seus lábios contra ti, e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria, que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida a parte da tua iniquidade. Porventura, desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo, quem o poderá impedir? Porque ele conhece os homens vãos, e sem esforço vê a iniquidade. Mas o homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno montês nascer homem. Se dispuseres o coração, estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos e deles só terás lembrança, como de águas que passaram. A tua vida
será mais clara que o meio-dia. Ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará. E muitos procurarão obter o teu favor, mas os olhos dos perversos desfalecerão, o seu refúgio perecerá, sua esperança será o render do Espírito. Tem um verso que você destacou e queria comentar? Se você quiser, fique à vontade, levante sua mão que eu vou liberar o seu áudio aí, né? Se você quer, tem algum verso que você destacou, você quer falar alguma coisa, você quer trazer para nós, para a gente crescer junto em conhecimento, você pode ficar à vontade. Senão, eu vou começar aqui uns comentários que eu separei, e aí nós vamos seguir. Aí, quando você sentir desejo, levante a mãozinha, não tenha medo de participar junto com a gente, viu? Que é interessante a sua participação. Então, não deixe de participar, certo? Irmãos, nesse capítulo, Zofar é aquele que fala, né? Ele é conhecido como sendo o Naumatita, porque alguns acreditam que é devido ele ser um descendente de Naor, irmão de Abraão, né? Zofar diz a Jó que ele fala muito de si mesmo e quer saber se o suposto caráter de Jó silenciará as repreensões de todos os homens. Daí está no versículo 3. Ele acusa Jó por ter dito que seus ensinamentos são puros e que Deus olha favoravelmente sobre ele. Zofar, queridos, ele deseja, né? Ele deseja que Deus ensine a Jó os verdadeiros segredos da sabedoria, para que Jó seja duplamente cuidadoso sobre o que diz. Está no versos 5 e 6 ali, ele falando sobre isso. Zofar ainda defende, irmãos, a inacessibilidade de Deus e que Deus e a iniquidade não podem ser misturados. Ok. Deus não origina a iniquidade. A solução para Jó, como Zofar vê, é que Jó deve preparar seu coração, estender as mãos para Deus, distanciando-se da iniquidade e não permitir injustiça ao seu redor. Agindo dessa forma, Jó poderia levantar o rosto, né, sem mancha e esquecer seus problemas, sua escuridão. Seria como a manhã, haveria esperança. Ele se sentiria seguro, ninguém o assustaria e muitos viriam a curvar-se perante ele. Como você percebe aí na leitura, nos comentários, que o Zofar ele já veio com a sentença pronta, né? Dizendo que ele estava passando essa situação porque ele estava acumulando uma iniquidade, um pecado no seu coração. Só que nós já vimos aí em outros comentários, capítulos anteriores, que o que estava acontecendo ali com Jó era um grande conflito que estava sendo travado. Era uma batalha entre Deus e o adversário. É como se Jó fosse a ostra, Deus fosse a rocha, e Satanás aquelas águas que bate ali, né? Entre, na guerra ali entre a rocha e a água, né? Tá batendo ali, e Jó está no meio ali, parecendo aquelas conchinhas ali, aquelas ostras que recebe a pancada, né? E o conflito estava travado ali. Nós temos a visão aí, lendo a Bíblia, nós conseguimos enxergar não tem essa cortina para nós. Mas para eles lá não tinha.
E aí o Zofar já vem com a sua sentença pronta, né? E isso, às vezes, nós caímos nessa mesma questão hoje, né? No passado era assim, quando algumas pessoas tinham uma questão de uma doença, o leproso, por exemplo, né? Alguns acreditavam que ele estava leproso porque Deus desceu um chicote espiritual nele e ele está doente por causa disso. Tu está vivendo em pecado e às vezes não é bem assim. No caso de Jó, ele estava passando por uma prova tremenda. Era um momento espetacular que Jó estava passando ali. E ele também estava ainda sem perceber a razão do conflito. Mas quando Zofá fala, irmão, que os ímpios não terão nenhum lugar para fugir e que suas esperanças se transformarão em tristeza e perda de vida, ele não está pensando sobre o fim dos tempos, né? Mas sobre o presente. Afinal de contas, ele não era um profeta, né? Não tinha o dom da profecia. Ele não está pensando sobre o fim dos tempos, mas sobre o presente, né? Fala também, por outro lado, que a solução para Jó reside na vontade de se aproximar de Deus e ouvi-lo, né? Vou deixar aqui o Márcio fazer um comentário, só um minuto. Pronto, Márcio, por favor. Olá, guerreiro Juliano. Bom dia, meus queridos irmãos. Os versículos que me chamaram a atenção aí, Juliano, do capítulo 11, né? É o versículo a partir do 17, que diz o seguinte, irmãos: a tua vida será mais clara que ao meio-dia, ainda que ele haja trevas, serão como amanhã. João 8, versículo 12 diz que Jesus é a luz do mundo e quem segue a ele não anda em trevas. Então, todos nós, irmãos, nós temos a luz do Senhor sobre nós. Nós não estamos em trevas como muitas pessoas estão, irmãos. Somos privilegiados pelo Senhor de andar nessa luz, mesmo em meio à escuridão que o mundo está vivendo. Nós estamos andando em plena luz. Louvado seja o nome do Senhor por isso, queridos. E outra coisa, diz aqui também que nós vamos sentir-te-ás seguros, porque haverá esperança. Olharás em redor e dormirás tranquilo. Eita glória! Quantos e quantos, queridos, não estão tendo sono bom, irmãos? Mas os que esperam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalam, mas permanece firme para todo sempre. Nós vamos deitar e vamos ter o nosso sono tranquilo. Por quê? Porque a nossa mente tem a certeza de que Deus está cuidando de cada um de nós. No nosso cérebro, nós temos uma esperança, irmãos. Nós temos a certeza dos anjos do Senhor que está acampando ao nosso redor. Nós temos certeza do Espírito Santo na nossa companhia todos os dias, nos mostrando o caminho a seguir. Então, nesta terra aqui, queridos, nós não estamos sozinhos. Valadão, Deus é contigo, meu irmão. Né, meu amado? Todos nós que estamos aqui, queridos, que o nosso coração seja cheio de paz, de alegria, de saber que nós temos um Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E Amém. muito em breve vem nos buscar. Glória a Deus. Amém. Bendito sejas. É isso aí, Pastor meu irmão. Robson. E do Obrigado, céu. Márcio. Pastor Robson. Bom dia, pastor. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos.
É interessante a gente chamar a atenção aqui desse capítulo 11, que aqui Zofar está repreendendo Jó, né? Então, ele está fazendo um discurso para contrariar aquilo que Jó diz no capítulo 10, né? As reclamações de Jó, e ele começa afirmando uma coisa que Jó não disse, né? Ele disse que Jó falou que a sua doutrina era pura e ele era limpo aos olhos de Deus, mas Jó não falou isso. Onde é que está isso que Jó falou? Jó não falou. Então ele está repreendendo Jó naquele conceito que nós já falamos desde a fala de Elifaz, aquele conceito equivocado de que os justos prosperam e os perversos sofrem, né? Esse era o conceito. Então, se alguém estava sofrendo, era consequência de algum pecado. E essa parte que Marcinho acabou de ler aí, ele está falando que isso aconteceria, começa no verso 13, né? Isso aconteceria se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, ou seja, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça. Ou seja, Zofar está dizendo aqui que Jó, se Jó dispusesse o coração e estendesse a mão para Deus, se ele lançasse para longe a iniquidade da mão dele, não permitisse habitar na tenda dele a injustiça, então, não é que ele teria esses resultados aí que são citados a partir do verso 15. Então, o que é que ele está falando? Ele está dizendo que Jó tem aquela acusação que todos os amigos de Jó fazem, né? Que Jó tinha alguma iniquidade, tinha alguma coisa que estava levando Jó a passar por tudo que ele estava passando. Havia alguma coisa errada na vida de Jó. Em outras palavras, dizendo, Jó, confessa o teu pecado, rapaz. Olha, se você confessar, se você estender as suas mãos para Deus, se você lançar para longe a iniquidade, não é? Então a tua vida vai mudar. Entendeu? Então, esse é aquele conceito equivocado que muita gente até hoje ainda tem, de que o fato da pessoa estar sofrendo é porque ela tem algum pecado oculto, ela tem alguma coisa na vida dela que está errada, ela está fazendo alguma coisa errada e por isso ela está sofrendo. Né? Então, na verdade, ele é um dos mais cruéis dos amigos de Jó nas suas acusações aí para com Jó. Né? Mas, claro, dentro daquilo que ele fala, coisa que é certa, não é? A sabedoria de Deus realmente é, como ele disse aí, é muito grande, né? Não tem como você alcançar. Não é? E no final, mas Juliano falou uma coisa certa aí, que aquele não está olhando para o final, não. Juliano já falou isso aqui, né? Ele não está olhando para a consação de todas as coisas, para a bênção que o justo terá no final. Não, ele está olhando, ele está dizendo para Jó, o sofrimento passando é consequência de algum pecado, que se Jó se arrepender, se Jó confessar, se Jó admitir, ele vai mudar a situação dele, né? Porque essa era a visão naquela época e até hoje ainda tem gente que pensa desse jeito, né? Angélica quer falar também aí, Juliana. Pronto, professor Angélica, pode ficar à vontade. Obrigado, pastor. Sim, sim. A situação, o problema deles, e agora, quando ele que começa a falar agora, eles estão sendo muito intolerantes, porque assim, ele nem pensou por um momento ali em pelo menos colocar, né, a mão no ombro do homem que perdeu 10 filhos, né, que perdeu a saúde. Imagine a gente dando conselho a uma pessoa que está lá jogada para morrer, arrasada porque perdeu 10 filhos. São 10 filhos, não é qualquer coisa. Perdeu completamente a saúde. Jó está dizendo, Jó está se lamentando. E numa hora dessa, de alguma forma, o lamento tem espaço. Pelo menos se eles compreendessem isso, para olhar com carinho aquela situação, eles não precisavam estar colocando, jogando no rosto de Jó tanto julgamento. Eles estavam julgando Jó de uma forma, pelo que Jó falava, e eles não olhavam para Jó, para o sofrimento dele. De alguma forma, a gente, no caso da gente, uma pessoa que está nessa condição, ela vai desabafar. É desabafo mesmo, né? Era uma situação. Quando o Jó desabafava, ele falava com Deus, ele está dizendo para Deus. E a gente, nessa hora, mesmo que a gente
aconselhe depois, mas é aquela coisa do sanduíche do amor, né? A gente tem aprendido que a gente tem que fazer o sanduíche do amor. Primeiro a gente chega com as palavras de carinho, com aquela a parte afetiva, não pode faltar a parte afetiva. No caso dos amigos de Jó, eles não tiveram afeto nenhum. E esse que chegou agora, ele é Ô, Angélica, completamente intolerante ao que Jó falava. Então, assim, você e é falar de interessante. Deus quando está tudo bem com você é uma coisa, falar de Deus, falar de esperança, você só falar disso é maravilhoso, mas pelo menos faça aquela parte do sanduíche do amor, seja acolhedor, porque muitas vezes as pessoas precisam é do acolhimento, né? Porque de alguma forma a gente sabe que tanto eles como Jó não tinham ideia de que Satanás estava por detrás daquilo, mas que pelo menos eles fossem lá como amigos. Eles foram lá muito mais como juízes. Quando eles viram Jó, ofendia para eles o desabafo de Jó. Eu sei que eles estavam sendo cuidadosos, zelosos espiritualmente, mas eles estavam se sentindo ofendidos, e o que é que eles faziam? Eles ofendiam Jó. Eles magoavam Jó. Jó estava se sentindo acuado ali, né? Então, é uma lição para nós também, quando a gente, de repente, visitar alguém, porque quantas vezes a gente visita alguém na igreja e a pessoa está cheia de queixas mesmo, cheia de queixas, e nós vamos para lá falar de conversão do coração. É muito sério, é muito grave isso aí, né? Ô, Angélica Ok. e demais irmãos, tem uma Agora, coisa interessante, é porque depois de toda aquela queixa de Jó diante da situação dele, ele disse que aquilo que Jó falou era conversa fiada, né? Aqui no verso 3, ele diz aqui, será o caso das tuas parolas É, fazerem calar os homens? Parola é conversa fiada, né? Conversa pois é, vazia, sem sentido. Então ele diz que as queixas de Jó eram conversa fiada, não é? Eu palavrórios, estava né? Palavrórios, imagine. exatamente, conversa sem sentido. E eu estava aqui lembrando quando você fazia isso, Angélica, de uma experiência que eu li num livro, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. Ele conta um caso de um homem que estava no trem e, de repente, quando parou na extração, entrou um outro homem com 2 ou 3 crianças ali e sentou à vontade, sentou-se no banco ali do trem, ficou ali parado assim, e as crianças começaram a correr para cá e fazer bagunça, e aquilo começou a incomodar todos os passageiros, e havia uma pessoa sentada ao lado, e essa pessoa olhava para aquele homem e começou a sentir vontade de falar para ele controlar as crianças dele e tal. E começou a dizer, que homem é esse? Como é que o homem deixa os filhos fazerem essa bagunça toda? Entram no trem e fazem tudo isso? Será que ele não está vendo os filhos fazerem e ele não toma nenhuma atitude, fica aí parado, olhando para o tempo e não faz nada e tal? E ele ficou tão incomodado, e muita gente ficou incomodada ali no trem. Ficou tão incomodado que chegou no momento que ele bateu no cidadão e perguntou a ele, falou com ele, não é? Por que ele não tomava atitude? O que é que os filhos estavam fazendo? Porque e aquele homem olhou para aquele e disse assim: de fato, meus filhos estão assim e eu também assim. É porque nós acabamos de vir do sepultamento da mãe deles. Eu não sei o que fazer e eles também não sabem o que fazer. Nós estamos perdidos sem saber o que fazer diante do que aconteceu, não é? E naquele momento a pessoa que chamou a atenção ele ficou completamente envergonhado, arrasado, não é, por ter feito aquele comentário, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Ele não tinha uma visão das coisas como elas realmente eram, né? Ele fez um julgamento, como você acabou de falar, sem saber o que estava acontecendo no coração daquele homem e na vida daquelas crianças, não é? Então, muitas vezes, nós fazemos julgamento, nós fazemos avaliação de situações para as quais nós não temos é, conhecimento suficiente para saber o que está acontecendo. Então, eu pergunto, quem poderia avaliar o que Jó estava sentindo? Quem de nós poderia avaliar o que Jó estava sentindo após perder tudo que tinha, após perder 10 filhos, perder a sua saúde, estar numa situação daquela? Quem de nós poderia avaliar o que se passava no coração e na mente de Jó? Não é? Então, como disse a Angélica, nós devemos ter muito cuidado quando nós fazemos esses pré-julgamentos, né?
e deveríamos pedir a Deus que nos desse sabedoria e clamar para que o Espírito Santo colocasse em nossos lábios as palavras que o Senhor gostaria que nós falássemos, né? E devemos ser muito cuidadosos, né? Exatamente. Não julgar nada fora do tempo, é isso mesmo, assim, sem ter o conhecimento, né? Sem ter todo o embasamento para fazer alguma avaliação, né? Devemos ter Hoje, muito cuidado. hoje, pastor, se fala muito em empatia, né? Hoje se fala muito em empatia. É mais ou menos o que faltou para eles, a empatia. Eu me lembro que, alguns anos atrás, aqui em Camaçari, nós tínhamos uma família na igreja e gostava muito de fazer a visita para ela, para a esposa. E quando eu chegava lá, ela lamentava muito a situação dela. Ela tinha um marido que não era da igreja e ele era muito agressivo nas atitudes. Ele não batia, mas era muito agressivo. E ela lamentava muito aquilo. E tinha uma pessoa que quando visitava ela dizia, eu não gosto de ir na casa da irmã fulana porque quando a gente vai lá é só lamentação, mas era um momento de desabafo dela. Aquele momento que a gente ia fazer a visita para ela, ela confiava em nós, era um momento de desabafo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes, como não acontece comigo determinadas coisas, eu penso que é tudo só alegria, né? É tudo. Então a pessoa tem que viver só cantando. Embora a gente seja ensinado em tudo dar graças, né? Mas a gente sabe que quando o mal físico, emocional, quando as coisas afetam a pessoa, não é fácil cantar. O próprio Jó disse, no pó quem te louvará, né? É muito difícil louvar a Deus numa situação como a de Jó. É muito difícil louvar a Deus em situações como a de alguns irmãos vivem. Então, nós precisamos, se a gente não tem o que falar, pelo menos a gente apenas empreste os ouvidos e a nossa presença para as E pessoas outra que coisa, precisam de ouvido e presença, né? Angélica, é que as queixas de Jó, Jó não estava reclamando de Deus, Jó não estava. Porque a Bíblia diz que nas queixas de Jó, em tudo isso não pecou Jó com seus Exatamente. lábios. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Mas Jó estava fazendo um questionamento lógico, racional a Deus. Não é? Ele estava fazendo o seu questionamento, ele estava abrindo o seu coração para Deus, ok? Estava queixando do que estava acontecendo. Não é? Eu me lembro, você citou aí essa questão dessa irmã, e eu me lembrei de uma irmã também, quando nós aceitamos a fé em Salvador, tinha uma irmã nossa na igreja, uma Regina, né? Ela tinha umas. De vez em quando ela saía com umas coisas assim que ninguém esperava. Ela tinha uns repentes assim na igreja, na hora da missão da escola sabatina. Às vezes fazia uns comentários assim meio atrapalhados. Ela tinha assim uma atitude, não é, que não era normal na igreja, às vezes, né? Ela tinha alguns distúrbios. E quem não conhecia, não é? Quem não conhecia a Regina, ficava, essa mulher é doida, essa mulher não tem noção das coisas que fala, não. Mas nós que conhecíamos Regina, que conhecemos a história dela, mais ou menos como essa história que você contou aí de uma mulher que tinha um marido que, embora não batesse, mas era morto. Mas Regina vinha de uma família conturbada. Regina foi preparada para ser mãe de santo, foi trancada num quarto, ficou naquele quarto escuro, comendo porcaria, tomando aqueles banhos malucos, né, rapar a cabeça de Regina. Então ela passou por uma experiência terrível na sua adolescência, quando tinha 16 anos de idade, né, forçada pela família que era do candomblé. Então ela passou por toda aquela situação traumática, depois casou com um homem extremamente problemático, né? Então ela tinha uma série de distúrbios, mas quando você conhecia a história dela, o seu passado e a vida que ela levava, aí todo mundo entendia. E nós da igreja, todo mundo abraçava a Regina, gostava dela, ela é muito querida, né, por todos nós, porque todo mundo compreendia a situação dela e os traumas que ela vivia, que davam, né, que justificavam, explicavam aquelas reações que muitas vezes ela tinha na igreja. Então, muitas vezes a gente vê pessoas fazendo certas coisas, a gente não entende, às vezes até critica e condena, mas depois que a gente conhece a história dela, aí a gente diz assim, agora eu entendi por que é que fulano é assim. Agora eu entendi por que é que fulano tem essas reações, tem essas coisas, né?
é porque tem um pano de fundo da história, né? É o caso de Jó, né? E aqui os amigos não tiveram paciência para lidar com a situação, né? Nós precisamos aprender com as pessoas, né? E é bom a gente conhecer primeiro os casos, né? E eu já passei pela decepção de ter feito um julgamento equivocado a respeito de uma pessoa e depois pedir perdão a Deus, ó Senhor, me perdoe por ter pensado dessa forma a respeito de fulano, né? Porque eu não tinha noção do que estava acontecendo. E muitas vezes na igreja nós passamos por essa, às vezes vê umas certas situações e a gente não entende, critica, e condena e fala. Depois, quando você vai descobrir, ainda bem que às vezes a gente não falou nada, né? Só pensou. E a gente tem que pedir perdão pelo pensamento equivocado. Imagine quando você fala que você às vezes cria um drama, aí é pior quando você depois descobre as razões e tem que ir lá procurar a pessoa para pedir perdão a ela pelo que falou, porque você não conhecia, não é, o que estava acontecendo, não sabia a situação. Então é bom a gente pedir sempre a direção do Espírito Santo para que as nossas palavras sejam um cheiro de vida para a vida e não de morte para a morte. Amém. Amém. Às vezes nós, Exatamente. a gente como líder, às vezes sofre até um tipo de pressão, né? Mas, na realidade, nós temos que ter calma, paz, tranquilidade, porque a pessoa que passou por qualquer situação, ela já está passando por um sofrimento. Tenha ela estar em pecado ou não, o momento que ela está passando. A nossa missão é motivá-la a se reerguer, não botar para baixo. Essa não é a missão. Então, ali os amigos chegaram, cada um tinha que dar o seu aval ali e tal. Agora é minha vez. E aí só fazia piorar a situação. Na realidade, Exato. precisamos, como a irmã Angélica E falou, outra coisa, é possível que a gente, numa hora dessa, abrindo a boca para dizer coisas ofensivas, como ele disse, a gente está pecando contra Deus, a gente está acusando ele de pecado, ele estava acusando o Jó de pecado, quando na verdade quem estava pecando era ele, né? Então a gente precisa realmente, se a gente não sabe fazer uma visita, se a gente não sabe o que é dizer, melhor deixar ou outro cala a fazer, né? boca, ou é melhor não ir lá, né? É, melhor deixar outro fazer, né? E eu vou deixar o último comentário aqui por causa do nosso horário, nossa irmã, e aí a gente vai fechar esse momento e amanhã tem mais. Irmã Iraci, por favor. Bom dia, irmãos. Bom dia a todos. Eu estava ouvindo vocês aqui falar e eu lembrei de. Eu gosto de contar das minhas experiências, né? Gosto de testemunhar. Há 2 anos atrás, eu passei por um momento muito difícil, assim. Posso dizer que passei pelo Vale da Sombra da Morte. Foram momentos, assim, que eu achei que eu tinha chegado a minha hora, sabe? Eu comecei a passar mal, me senti mal e até então eu fiquei, assim, meio com medo de procurar o médico, porque a gente estava no auge da pandemia. E eu tava com muito receio, assim, eu falei, meu Deus, passar mal logo agora, né? Adoecer logo agora, nesse momento que o que a gente mais ouvia era as pessoas dizerem que estava morrendo gente nas filas de hospitais, porque o Covid, né? Só atendiam pessoas com Covid. E eu fiquei, meu Deus, e agora? O que que vai ser de mim? E eu trabalhava demais, eu não queria parar, né? Mas chegou uma hora que eu não teve jeito, eu tive que procurar. Primeiro procurei as clínicas particulares, né? Mas não adiantou. E aí eu parti para a rede pública. Eu falei, é o jeito, não tem para onde correr, não. E aí foi assim, para resumir, né, porque é muito longo. Eu falei, bom, seja o que Deus quiser, né? E aí, assim, até conseguir o diagnóstico que eu tinha, é, demorou mais ou menos, assim, quase umas 2 semanas. Quando eu consegui mesmo, assim, ajuda, do que eu estava precisando, eu já estava quase num estado, assim, crítico mesmo, até descobrirem o que era. E assim, foram momentos difíceis porque eu estava sozinha. Era eu e Deus. Sozinha não, né? Eu e Deus. Eu não tinha ninguém assim para pegar na mão, sabe, para a pessoa chegar e falar, olha, eu tô aqui com você, vai dar tudo certo. Eu não tinha, porque lá onde eu morava era só eu, minha filha e o pai dela.
E aí ele não podia sair comigo, me acompanhar nas consultas, porque ele tinha que ficar com ela, né? Não podia levar ela para os hospitais, porque estava tudo infestado de Covid. E era eu e Deus ali o tempo todo. Eu ia para a UPA, tomava a medicação, voltava. Quando a medicação eh, passava o efeito, voltava as dores novamente. E era nessa luta, até conseguir mesmo uma ajuda, né? Porque o diagnóstico que os médicos falavam, que eles falavam era só que era problema no rim. E a minha barriga crescendo, e eu não conseguia mais ir no banheiro, eu não conseguia nem andar direito. Minha barriga tão grande, parecia que eu estava grávida de 5 meses. E foi uma luta, assim, eu não conseguia dormir mais, eu não tinha posição para dormir na cama. Foi um sofrimento, assim, que eu digo que eu só estou viva hoje porque Deus foi misericordioso, né? Ele tem um plano na minha vida. E ali, eu chegava nos hospitais, aí me perguntava, cadê o seu acompanhante? Eu falava, não, não tem, eu e Deus. E foi essa luta durante quase 2 semanas, até conseguir o diagnóstico, como eu falei, que era uma apêndice, né? Já, já para estourar mesmo. E a minha sorte é Deus, né? Que eu pensei, bom, se eles falam que é problema no rim, se é pedra no rim, e eu não conseguia nada, assim, eu não conseguia comer mais, eu não conseguia beber água, e eu ficava pensando, meu Deus, se é pedra no rim, eu tenho que tomar água, tenho que tomar aquele chá horrível de picão, e eu não conseguia tomar, porque parecia que eu tinha engolido um boi, assim, minha barriga estava de um jeito que eu não conseguia engolir mais nada. E aí eu falei, vou morrer, né? É, aí Deus me deu a ideia de procurar um médico que o pai da minha filha já tinha passado com ele. Não era assim o certo, mas eu pensei, bom, se é problema no rim, eu vou procurar um uro. E aí eu procurei, paguei a consulta, e aí, graças à misericórdia de Deus, esse médico viu meu estado e ele percebeu que ali não era problema no rim, era algo mais. Eu tinha feito uma tomografia no hospital, que eu não tinha o resultado, eu não tinha tido o resultado ainda, tava só com as imagens, não estava com o laudo. E aí ele se interessou, né, em ver aquelas imagens e viu que ali não era problema no rim, que tinha algo mais ali. E ele ficou desesperado. Ele falou: você tem que voltar no hospital. Isso aí não é problema de rim. Você está com alguma coisa no seu intestino, é uma inflamação, é uma massa, alguma coisa que eu não estou conseguindo, eu não estou com laudo, eu não estou conseguindo ver o que é direito. Aí ligou para o hospital e tudo, tentou conversar com a equipe lá de o pessoal lá que faz o tomografia e não conseguiu, né, as informações que ele precisava, mas me encaminhou para o hospital para que eu procurasse ajuda, porque eu ia morrer. E aí eu fui, né, e tentar conseguir ajuda lá na UPA. E cheguei lá desesperada, falei que me ajudasse, que pelo amor de Deus eu já não estava aguentando, que as pessoas só estavam interessadas em pacientes com Covid e a gente não só morre só de Covid. E comecei a chorar e, sabe? Enfim, graças a Deus consegui ajuda, né? Fui internada, fiz a cirurgia, mas o que eu quero dizer com tudo isso foi um sofrimento muito grande. E eu estava ali sozinha, praticamente, eu e Deus, né? E quando eu fui fazer a cirurgia, me perguntaram: cadê o seu acompanhante? Você está sozinha? Não, eu não estou sozinha, eu estou com Deus. Deus está do meu lado. Assim, não teve ninguém assim para me apoiar naquele momento que eu mais precisava, momento crítico, sabe? E aí, quando passou tudo aquilo, que eu fiz a cirurgia e, pela misericórdia de Deus, deu tudo certo. Que eu cheguei em casa, cheguei na casa da minha mãe para ficar lá com ela. A minha cunhada chegou para mim e falou assim: olha, Iraci, você tem que tomar cuidado na sua vida, viu? Olha só o que aconteceu com você. Pensa mais nas coisas que você anda fazendo. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, depois de passar por tudo que eu passei, o sofrimento que eu tive, não tive ninguém para estar do meu lado, para me apoiar, para me dar, sabe, um ombro amigo. E essa pessoa vem falar isso para mim, sabe? É muito triste quando você, sabe, passa por um sofrimento, por tudo que eu passei, né? Hoje não era para estar viva, porque o médico falou para mim que eu cheguei lá em estado gravíssimo. E a pessoa chegar para você e falar isso, em vez de chegar e te dar um apoio, sabe? Olha, sabe, que bom que você está bem, né? Que deu tudo certo, né?
Não, chegou para mim e falou: olha, você tem que pensar no que você anda fazendo, sabe? Porque olha o que aconteceu com você. Então, assim, a gente precisa ter mais amor pelo próximo, né? Ao invés de chegar e criticar, procura saber o que está passando na vida dele, né? E não criticar e apontar o dedo, sabe? Ter mais amor, como a irmã falou, mais empatia, né? Misericórdia pelo próximo. Infelizmente, isso acontece, né? As pessoas julgarem antes de saber o que está acontecendo com a pessoa. É isso, ter mais amor, mais empatia, misericórdia pelo próximo. Ok, irmão, muito obrigado. E vamos fechar, irmãos. Nosso tempo avançou. 5 horas da manhã, 5 minutos. Zofar, assim como os seus outros amigos, foca o tempo presente. Se algo de bom está para acontecer a uma pessoa, isso deve acontecer neste momento e não futuramente, no céu. Descobertas arqueológicas no Egito e Mesopotâmia demonstram que este modo de pensar, comum na era moderna, existia desde aquela época. Zofar e seus amigos não são exceções. Nós possamos, assim como Jó, queridos, manter viva a esperança do advento e não sermos levados a pensar apenas no presente, em detrimento do cumprimento das promessas da volta de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos permanecer firmes e vamos cumprir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Nosso tempo não dá mais, ia botar uma música aqui, mas vamos avançar com a oração. Eu gostaria de pedir ao pastor Robson para orar, por gentileza, para finalizarmos com essa oração, por favor. Muito bem, irmãos. Então vamos agradecer a Deus, né, por esses momentos de meditação. Louvado seja o teu nome, Pai querido, por mais esse encontro na madrugada com os nossos irmãos, espalhados aí por vários lugares diferentes, mas unidos no mesmo propósito de receber o poder do Espírito Santo para testemunhar do Senhor e viver uma vida em harmonia com a tua vontade. Aprendemos mais uma vez ao estudarmos o livro de Jó, como muitas vezes podemos ser inconvenientes, equivocados em nossos julgamentos quando não deixamos que o Espírito Santo nos conduza. Por isso nós oramos nesta manhã, para que as nossas falas elas sejam um cheiro de vida para a vida, que quando formos para consolar, confortar alguém, que o Espírito Santo coloque em nossos lábios as palavras, porque somente o Senhor conhece o coração das pessoas e sabe tudo que envolve as situações que passamos. Por isso, oramos para que o Senhor nos faça instrumentos de compaixão, de consolo, de conforto, que sejamos a tua voz para sustentar, para fortalecer, para animar as pessoas e não uma voz condenatória do acusador. Fica, portanto, conosco, Senhor, que continuemos aprendendo neste livro que é tão interessante, tão bonito, uma história forte, uma história extrema, mas que revela o grande amor do Senhor por nós, sua paciência, sua longanimidade, toda a sua sabedoria e a necessidade que temos de desenvolvermos contigo uma relação íntima para te conhecer realmente como tu és. Portanto, toma-nos em tuas mãos, conduza-nos nas atividades desse dia e nos usa como instrumentos para confortar corações e levar esperança àqueles que estão em situações difíceis. Fica conosco, Senhor, dá-nos a tua bênção para este dia. Obrigado pelas lições que temos aprendido aqui. Nós te louvamos, agradecidos por todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, louvado seja Deus. Irmãos, Amém. eu agradeço aí pela presença de todos. Vou correr, porque tenho que me preparar para ir para a escola. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, tá bom? Pastor Robson, o senhor encerra aí a reunião, viu? Tá bom? Tá joia. Nós temos Anfitrião, o agora senhor a família encerra. ID Bom também, dia está para todos começando aí. hoje aqui. Tchau, Bom dia, tchau. Juliano. Deus te Um abençoe. abraço. Obrigado aí. Tchau. Um abraço. Deus abençoe.